Eu precisei recomeçar de vida aos 40 anos. Eu não sei pelo que você está passando, mas se você precisa recomeçar ou reajustar a sua vida aos 40 anos, fique aqui nesse vídeo até o final que eu vou contar um pouco da minha história e acho que ela vai te dar clareza e, sobretudo, esperança de que sim, existe como mudar, existe como ter sucesso, recomeçar depois dos 40 anos. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Milani, sou especialista em transição profissional e otimização de carreira, sou brasileira, hoje moro no exterior, mas eu sou mãe de 3 meninos. E minha profissão inicial, aquela que eu me formei quando muitos anos atrás, eu sou dentista de formação. E me formei na Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, no ano de 2021. E exerci essa profissão por muitos anos, né? Exerci minha profissão até o ano de 2017. Ironicamente, foi o ano que eu fiz 40 anos, né? Hoje em dia eu tô a fazer 44. Foi o ano que eu fiz 40 anos, mas foi o ano aonde eu precisei, forçosamente, abandonar minha profissão. Eu sempre brinco que a gente vive hoje a pandemia, muita gente perdendo seus empregos, muita gente precisando se reinventar, as pessoas realmente se questionando, né, o que fazer da vida, se o que fazem tem sentido. E isso aconteceu comigo no ano de 2017. Quando eu tive esse descolamento de retina, eu fiquei impedida de trabalhar da forma que eu trabalhava. Eu consegui fazer uma cirurgia, a cirurgia realmente reverteu o quadro do descolamento, mas me impediu de continuar exercendo a minha profissão. E, gente, a verdade é o seguinte: como é que uma mulher de 40 anos, com filhos ainda relativamente pequenos, meus filhos na época tinham 10, 8 e 6 anos, como é que a gente se reinventa? Não é tão simples, porque a verdade é que a conta nossa continua vencendo, os nossos boletos continuam vencendo, e de repente eu não tinha mais meu ganha-pão. Eu realmente, ao ter esse descolamento, eu não conseguia mais gerar renda da forma que eu gerava. E como a gente faz? Eu fiquei na época, foi muito complicado, porque eu ficava pensando, o que fazer? Será que eu volto a estudar? Como é que eu ia voltar a estudar aos 40 anos, ficar às vezes 5 anos numa faculdade? Eu não tenho nada contra quem volte a estudar, acho maravilhoso. Mas aquilo não era uma realidade para mim, voltar a estudar naquela hora, né? 3 filhos pequenos, voltar a estudar. E aí? Como a gente recomeça? Né? Como a gente refaz a vida? Isso foi algo que me atormentou bastante. E eu lembro que na época eu procurei ajuda de alguns profissionais. Procurei gente que me desse dica do que fazer. E a verdade é que pouca gente ou quase ninguém me ajudou tomar uma decisão ou ver um caminho realmente que eu pudesse seguir dali adiante. E a questão também, nesse meio de tempo, meu marido foi transferido de país. Meu marido é engenheiro eletricista, ele teve uma oferta de trabalho na Argentina. E óbvio, eu não estava gerando renda, eu não tinha muita opinião, eu tinha que ir onde é que dava para ir. Então a gente veio morar na Argentina. Então, para piorar tudo, eu aqui não sou onde eu moro, hoje eu moro na Argentina, gente. Mas aqui eu não sou dentista. Então, além de tudo, eu não exerci minha profissão, eu nem dar aula eu podia, porque meu currículo aqui é inexistente. A minha profissão não é reconhecida aqui, salvo que eu faça o reconhecimento do meu diploma. Mas a questão era, o que fazer? Eu voltaria a estudar? Simplesmente me dedicaria, insistiria na odontologia e continuaria, talvez, mesmo ali com o olho ruim, fazendo uma parte mais suave da odontologia, uma harmonização facial, enfim, algo que exigisse menos da minha vista? Será que era uma realidade para mim naquela hora? E a verdade é que não era uma realidade para mim naquele momento. E eu vou falar para vocês, gente, se existe uma pessoa que é grata à internet, sou eu. Porque graças hoje a gente ter conhecimento na internet, eu consegui realmente me reinventar, consegui realmente me refazer refazer a minha profissão, refazer a minha vida, através de hoje trabalhar na internet. Hoje eu trabalho na internet, hoje eu tenho alunos em tantos lugares e sou muito feliz, muito grata com isso. Mas a questão é que nessa época, todo mundo falava para mim, como é que você vai deixar de ser dentista? Como é que você vai deixar
de ser uma doutora. Como é que eu ia deixar de ser uma doutora, gente? Apesar de que dentista, né, gente, não é doutor, a gente não tinha feito doutorado, mas a gente é chamado de doutora. Enfim, como é que eu ia deixar de ser doutora? E ser simplesmente qualquer outra coisa que eu escolhesse ser. Era muito difícil, por quê? Porque na verdade poucas pessoas queriam aceitar e eu não escutava, eu não tinha muito apoio. Eu não tinha muito apoio do meu marido ou da minha família. Não, vai fazer o que você quiser, o seu sonho, siga o seu sonho, a sua carreira. Eu escutava assim, mande seu currículo. Manda seu currículo, Daniela, que as pessoas vão te contratar para alguma coisa. E olha que louco, eu mandava o meu currículo, gente. Mas no meu currículo tinha o quê? Que eu tinha sido dentista a vida inteira. E eu podia mandar currículo para qualquer cargo, gente. Cargos até que nem precisavam nível universitário, cargos que precisavam só o colegial, só o ensino médio. Colegial, né, gente? Eu tenho 40 anos. Cargos que só precisavam o ensino médio. E as pessoas não me contratavam mesmo assim. Eu escutava, cansei de escutar. O seu currículo é legal, mas para ser vendedora eu não quero o seu currículo. Não dá para ser uma dentista vendedora aqui. E eu falava, mas amigo, eu trabalho até mais barato, mas me contrata. E ninguém me contratava. E detalhe, gente, meu marido é um cara muito bom, mas meu marido falava assim, mas vai, trabalha em algum lugar, na farmácia, dá lá o currículo de balconista na farmácia. E, gente, eu dava meu currículo na farmácia. Vocês acham quantas vezes me chamaram? Nenhuma. Nenhuma, nem para entrevista me chamaram. E às vezes que me chamaram para entrevista, perguntaram, você é dentista, mas você não vai trabalhar? Como é que você vai ser balconista aqui? Você não vai ser doutora? E as pessoas, a verdade, é que tinham medo de me contratar. Sei lá, medo de que me dessem, que eu fosse dar muita opinião, medo de que eu fosse me passar por cima da opinião dos chefes, sei lá, é possível. Mas a verdade é que eu não consegui emprego. Então, eu tive que me reinventar. E o que eu pensei na época? Gente, eu preciso de alguma coisa que me dê algo. Porque eu precisava ter uma renda para mim, só o que o meu marido ganhava, apesar de que a gente tinha, não passava necessidade, mas não era algo eu sempre tive minha independência. Como é que de repente eu ia ficar dependente 100% de alguém? Gente, pedir para alguém, dá dinheiro para eu ir na manicure, para eu ir no cabeleireiro, dá dinheiro para eu comprar um pão, para mim era muito ruim. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu falo, gente, que a internet, para mim, foi a minha válvula de escape. E graças a ela, eu aprendi muito. Mas só aprender muito não foi suficiente. Eu precisei educar e reeducar o meu emocional. Eu precisei reeducar a forma de eu pensar. Porque o primeiro negócio que eu comecei a fazer depois dessa pandemia na minha vida, depois do meu descolamento de retina, ele não deu certo também. E aí eu vi que o recomeço, ele não precisa, não adianta só a gente ter força, a gente precisa ter um equilíbrio emocional, que na verdade, naquele momento eu não estava tendo. Eu estava repetindo os mesmos erros que eu já tinha cometido na minha profissão como dentista, mas os mesmos erros, só que quando eu cometi esses erros lá, eu tinha 18 anos. Eu não tinha mais 40, então eu não tinha mais muita margem para erro, eu não tinha muito mais tempo para errar. Foi aí que eu entendi que eu precisava trabalhar a minha inteligência emocional. Eu precisava entender o porquê eu tomava certas decisões. Eu precisava entender aonde eu tinha que melhorar não só as minhas habilidades cognitivas, não só as coisas que eu sabia, não só o estudar. Só o estudar já não era suficiente. Porque é interessante, quando a gente recomeça, é diferente de quando a gente começa. Porque quando a gente começa, a gente não tem muito medo, né, gente? A gente vai fazendo. A gente não sofreu tanto ainda. Então a gente vai escolhendo, vai fazendo. Se dá errado, dá certo, você vai indo. Mas recomeçar é dolorido. Recomeçar é difícil. Porque você já teve, você já sofreu, você já teve certas dores e você não quer passar por certas dores. E apesar de a gente achar que às vezes é mais fácil, recomeçar é muito mais difícil do que não começar. Recomeçar é muito dolorido. Quando a gente recomeça, a gente às vezes abre feridas que já estavam fechadas. Ou às vezes a gente repete erros que causam novas feridas.
Por isso que eu tive que... Uma das coisas que eu mais estudei nesse meio de tempo foi voltar a estudar, voltei a estudar um monte de coisa, mas dentre as coisas que eu estudei inteligência emocional. E estudar inteligência emocional para mim foi fundamental para entender como eu funcionava, como eu poderia otimizar os meus conhecimentos, o que eu já sabia, como eu poderia fazer com que eu trabalhasse de forma mais leve, de forma mais rápida, de forma mais ágil, de forma mais inteligente e como eu conseguiria trabalhar de forma que eu me sentisse melhor. Então, entender como eu funcionava e que essa forma de eu funcionar era única e exclusiva foi maravilhoso, porque me deu perdão, porque me deu ajuda, porque me fez visualizar de que eu realmente conseguiria me reinventar na vida, mas que eu conseguiria me reinventar de uma forma muito mais leve, que eu conseguiria trabalhar de forma muito mais inteligente e que eu conseguiria realmente trabalhar de acordo com a minha missão, de acordo com o que eu nasci nessa terra e vim fazer. E aí agora eu te convido para você pensar no seu trabalho hoje. O que é que você gostaria de mudar? Na sua carreira hoje, você precisa se reinventar na carreira? Se você precisar se reinventar na carreira, você tem certeza de que você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu na sua carreira anterior? O que que te impede hoje de ter uma carreira boa, de ter uma carreira próspera, de trabalhar no que faz sentido para você? Para mim, eu cheguei à conclusão de que eu precisava trabalhar ajudando pessoas, que essa era a minha missão, ajudar outras pessoas, outras mulheres a encontrarem o caminho da sua independência financeira, a encontrarem o caminho de realmente terem uma profissão que lhes satisfizesse, uma profissão que brilhasse os seus olhos. Porque uma das coisas que eu entendi, depois de 20 anos sentada num consultório, é que eu, na verdade, até que eu gostava de ser dentista, mas não era a minha profissão que eu gostaria ter escolhido. Eu escolhi por formas equivocadas, por razões erradas na época. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu aprendi que eu poderia realmente fazer a diferença na vida dos outros. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Esse vídeo é para fazer você pensar para que você nasceu. O que é que você tem hoje que você pode doar ao mundo? Qual qualidade sua que você não usa no seu trabalho? Qual a perspectiva que você não tem no seu trabalho? Como você poderia crescer de forma melhor na sua carreira? Todas essas perguntas eu nem sabia que existiam, gente. Eu fui só aprender isso depois de muitos anos, depois de muito estudo. E eu entendo hoje que se eu tivesse uma pessoa que me ajudasse a pegar na minha mão anos atrás, talvez eu tivesse um caminho mais curto e mais suave, menos sofrido. E é esse convite que eu te faço hoje, que você continue aqui comigo, prestando atenção nos vídeos que eu vou lançar a partir de hoje, porque eu acho que vão fazer sentido para você, vão fazer com que você se sinta realmente encorajada a ter uma vida profissional que realmente vale a pena, a viver uma vida profissional que tenha sentido. E isso sim é possível depois dos 40 anos. 90% das minhas clientes são acima de 40 anos. E eu tenho clientes maravilhosas que hoje vivem uma vida financeiramente, emocionalmente e profissionalmente que elas nasceram para ser. Ninguém merece, gente, trabalhar no que não gosta. Ninguém merece gastar 8 horas do seu tempo gastando 8 horas do seu tempo, não vivendo 8 horas do seu dia. Ninguém merece trabalhar em algo que não faz sentido para você. Você merece trabalhar algo que faz sentido. Então a pergunta que eu deixo para você é: o que é que você gostaria de mudar na sua carreira? O que é que você gostaria mais na sua vida? Você precisa recomeçar? Se você precisa, ou alguma dessas perguntas que eu fiz, você tem alguma resposta para alguma dessas perguntas, continue aqui, que eu vou te ajudar a partir de hoje a tomar a rédea da sua vida, a tomar a rédea da sua profissão e realmente a criar algo que faça sentido para você, que traga emoção na sua vida, que traga realização financeira, realização emocional, realização profissional, porque você nasceu para fazer algo além mais do que você faz. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem aqui embaixo
O que é que vocês querem mudar na profissão de vocês? Porque para isso eu vou estar aqui, eu vou ajudar vocês 100% a ajudar a melhorar a vida de você, profissional de vocês. Um beijo e a gente se vê.